Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus manda obedecer à lei e à autoridade. Vamos entender isto. Há pessoas que querem obedecer à lei da maneira como eles interpretam a lei. A lei, para nós, é a Bíblia, única regra de fé e de prática, mas não é de aplicação individual, porque a Bíblia é para ser usada como base para a direção da igreja, que é um corpo, e uma pessoa só não decide pela igreja. Tem que haver unanimidade, mas há muitas pessoas que são rebeldes e eles acham que têm a interpretação certa da Bíblia, e eles são os tais, porque eles sabem o que a Bíblia diz, na interpretação deles, mas eles não submetem a interpretação deles aos outros, eles desconhecem a autoridade, e isso é grave aos olhos do próprio Deus. Então vamos ler o que Deus determinou para o seu povo de Israel em Deuteronômio, no capítulo 17. É uma espécie de repetição, porque tudo isso já tinha sido falado lá desde o livro de Êxodo. Mas aqui, para uma nova geração, prestes a entrar na terra prometida, Deus reúne através de Moisés aquele povo e fala várias coisas importantes. Em Deuteronômio 17, a partir do versículo 8, eu quero ler a orientação que Deus dá. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, demanda, violência e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Ou seja, quando você não conseguir se entender com seu vizinho, nem com os anciãos da cidade, então suba lá, onde é o local do culto a Deus e as autoridades espirituais constituídas por Deus. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Sempre vai haver alguma autoridade levantada. Às vezes é um juiz ou sacerdotes. Sempre há alguma autoridade. A igreja está debaixo de autoridade de Jesus, que está com o Pai, mas delegou o seu poder às autoridades representativas aqui na terra. Portanto, sempre há autoridade na igreja. Havendo uma dúvida, leve o assunto à autoridade. Jesus disse isso lá em Mateus 18, sobre a igreja. Você está vendo um irmão que anda desordenadamente, você vai a ele. Se ele não ouvir, leva 2 testemunhas. E se a pessoa se mantiver rebelde, leve o caso à igreja. Então a direção da igreja vai tomar uma decisão. Aqui é a mesma coisa no Antigo Testamento, Deuteronômio 17. Agora no versículo 10, o Senhor diz: você fará, é ordem, segundo o mandado da palavra que te anunciarem, do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante a tudo o que te ensinarem. A autoridade leva o nome de Deus. Alguém vai dizer, mas eu estou baseado na Bíblia. Do meu jeito, da minha interpretação. Mas a autoridade determinou outra. Meu irmão, a sua interpretação vai se submeter à autoridade. Você não é mais importante do que a autoridade. A sua interpretação pode estar falha, e então vai ter que se submeter à autoridade. Eu estou lembrando de um pastor libertino que disse, olha, eu vou respeitar o pastor enquanto ele estiver certo. Mas ele não precisou complementar. Mas quem vai dizer se ele está certo sou eu. Eu vou reconhecer a autoridade enquanto a autoridade estiver certa. Mas quem vai dizer se a autoridade está certa ou não sou eu.
da soberba do coração de uma pessoa rebelde, insubordinado, insubmisso. Esse não reconhece a autoridade. Para mim, o lugar dele é no inferno. Porque há dois pilares, a lei e a autoridade. A autoridade é igualmente importante como a lei, porque a autoridade vai interpretar a lei, é o que o Senhor está dizendo aqui. E continua no versículo 11: segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O que a autoridade determinar vai ser feito. Há muito disso nas igrejas. Alguém está numa célula e diz que não concorda com o líder. E ele se mantém rebelde e comenta com outros que ele não concorda com o líder. Ele está causando divisão e confusão. Ele tem que ter a seguinte atitude: eu continuo tendo essa opinião, mas para somar com meus irmãos, eu acato a direção do líder, mas ressaltando que eu considero melhor isso daqui, o entendimento, a interpretação que eu tenho da Bíblia. Mas eu sou um com o corpo, então eu vou obedecer e acatar a direção do líder. Não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. A igreja precisa ser uma, estar em unidade. Não é cada um pensando o que bem entende. A igreja não é democracia. Não, não e não. Nós temos que acatar a autoridade que Deus levante. E no versículo 12 o Senhor diz: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor seu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. No Antigo Testamento era assim. Mas no Novo Testamento é um pouco diferente. Nós não podemos matar ninguém, mas temos que segregar um irmão que ande desordenadamente. Essa é a direção de Deus na Bíblia. Quem vai decidir? Os líderes da igreja. E a igreja vai entender por unanimidade que um determinado irmão é nefasto, ele não está somando, ele está destruindo a unidade da igreja, sendo um mau elemento no meio da igreja. Então ele precisa ser segregado, notado, e os irmãos vão se afastar dessa pessoa. Isso tem que ser feito, é disciplina para o bem da saúde do corpo que é a igreja. Isso precisa ser feito. E a autoridade precisa ser reconhecida. Enquanto na igreja primitiva Jesus foi embora e mandou o Espírito Santo, a igreja tinha paz, tinha unidade, todos obedeciam à doutrina dos apóstolos. Havia paz, havia progresso, prosperidade espiritual, muita gente se convertia, a igreja crescia, milagres e sinais eram feitos, porque o povo obedecia a doutrina dos apóstolos. Inicialmente, eles estavam juntos em comum e tinham acabado de receber de Jesus o treinamento, então estavam unânimes e a igreja era uma só e cresceu muito no início. Deus quer que isso se repita. A autoridade precisa ser reconhecida. Não é só a lei. A lei tem que ser lida, guardada, e em nosso coração ela tem que estar preservada, mas juntamente com a palavra de Deus em nós, temos que ter submissão à autoridade que Deus levanta. A autoridade vai ser responsável diante de Deus, mas precisa ser acatada, respeitada e obedecida. Meu irmão, você está em qual situação? Respeitando a autoridade
autoridade que Deus levantou sobre a sua vida. De igual maneira, com a palavra, você está andando de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, e em submissão e obediência à autoridade, são pilares para uma vida ir bem e para frente e agradar a Deus. Se assim não é, em algum momento você vai ser encaixado aqui na disciplina, vai ser retirado do corpo e vai ser muito triste para você. Muitas pessoas têm se afastado da igreja, ou foram afastadas, ou se afastam, ou o diabo afasta, Deus os entrega a Satanás. Enfim, há muita gente, muitos líderes que estão afastados do corpo por não se submeterem à autoridade. E isso cria um clima muito ruim. Deus quer a unidade da igreja. Quem está agradando a Deus está em paz com os outros e preservando a unidade da igreja, nunca dividindo e criticando. Pense nisto.